Olá pessoal, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 26 de julho. Tá acabando o sétimo mês do ano. Meu Deus, assustadíssimo com a velocidade do tempo. Vamos lá. Olha, agora eu estou resfriado, então agora vai ser ruim de falar aqui sem tossir, mas vamos tentar, né? Sites de apostas serão taxados em 18% pelo governo federal. A medida provisória foi assinada pelo Lula, ela entra em vigor imediatamente. Agora ela tem que ser votada pelo Congresso Nacional em até 120 dias, ou então ela perde a validade. Eu tenho, para mim, eu já tinha falado isso aqui uma vez, que essa medida é absolutamente justa. Esses sites ganham bilhões por ano, exploram a boa-fé das pessoas. Na verdade, Márcio, sou contra isso. Acho um absurdo, é um massacre de propaganda diariamente, em tudo quanto é lugar. É no campo de futebol, nas placas, é na camisa dos jogadores. Durante os jogos de futebol, é o tempo todo propaganda tem dezenas já de sites de aposta, nas redes sociais, onde você anda, é um massacre, você recebe propaganda deles o tempo todo, e isso obviamente faz com que eu escuto isso no metrô. Eu escuto isso na academia onde eu faço minha ginástica lá, o professor lá, que enfim, é um rapaz humilde, com dificuldade na vida e tal, e eu não sei quanto que eles apostam, se é muito, se é pouco, mas vivem lá apostando, porque não sei o quê, porque eu apostei que ia acontecer tal coisa, aconteceu outra, ou dessa vez eu ganhei um dinheirinho, enfim, eu acho justíssimo cobrar. Não é cabível que eles ganhem tanto dinheiro, os sites, sem pagar imposto. E aí os bolsonaristas, porque os bolsonaristas são a favor disso tudo, né? Dos sites sem imposto, dizem assim, mas aí vai aumentar o valor lá para os apostadores. Ótimo, que os apostadores não apostam, né? Melhor assim, que aí não... Porque assim, é jogo, é banca de jogo. Banca de jogo ganha sempre. Senão os caras não estariam abrindo. Tem dezenas, olha, talvez tenha mais de dezenas, talvez tenha já centenas. São muitos. Eu já perdi as contas dos nomes todos que a gente... Tudo que você ouvir com Betano, Bet Nacional, não sei o que lá, faz um bet, tudo isso é site de aposta. E são dezenas. Segundo a medida provisória, o dinheiro vai ser distribuído, o dinheiro arrecadado com esses impostos, vai ser distribuído para a Seguridade Social, a Previdência Social, que se chama Seguridade Social desde a Constituição de 89. Desculpem. Para o Ministério do Esporte, já que os sites são basicamente de esporte, que não é só futebol, hein? Não é só futebol, não. Nada mais justo que vá uma parte para o Ministério do Esporte, vai também para a Segurança Pública, vai para alguma entidade dessas de atletas. Enfim, eu acho que a destinação está boa, o percentual eu acho ótimo, 18%, não é nada absurdo. E é isso. Eles vão continuar apostando e as empresas vão pagar imposto sobre o seu lucro, que é bárbaro. Gente, vamos a notícias boas. Essa também é boa, eu acho ótima essa da taxação. Notícias boas, a prévia da inflação de julho deu negativo de 0,07, para surpresa de todo mundo. O mercado esperava próxima de zero, mas não menos 0,07. Está em 3,19 em 12 meses. Isso é menos que o centro da meta. O centro da meta, eu falo aqui toda hora, espero que vocês já tenham guardado na cabeça. O centro da meta é 3,25.
Em 12 meses está 3,19. Todo mundo diz, eu já disse isso aqui também. Todo mundo diz que não, tal, não vai ficar assim, porque vão ter meses aí que vai subir. Falam agora em 4,70. Falam em 4,70 lá em dezembro. Mas eu não duvido que dê menos do que isso, porque esses caras erram muito e erram, já cansei de falar aqui também, erram também propositalmente. Porque com isso eles ficam nessas especulações, aí bolsa e tal, não sei o que lá, e com isso eles ganham dinheiro. Outra boa notícia, mais uma agência de risco internacional aumentou a confiança na economia brasileira, dizendo que o país está indo bem, está superando as expectativas na área econômica, ou seja, muito bom, governo funcionando bem, palmas para o governo como um todo, mas especialmente Lula, Haddad, Simone Tebet e, claro, os seus assessores, os funcionários que trabalham nesses ministérios, etc. O parlamento venezuelano aprovou uma lei que permite que o governo executivo, que o executivo descumpra qualquer decisão da Suprema Corte. Pera. Falei errado. Nem a Venezuela foi capaz disso. Isso aqui foi aprovado em Israel, que é tido como uma democracia. Há protestos enormes nas ruas. Já houve no passado, aí o governo tinha dito que, porque assim, mas o parlamento aprovou sim, mas o governo aqui, na verdade, forçou essa barra para aprovar. Vocês imaginem isso, qualquer coisa que a Suprema Corte decida, se não for o que o governo queira, seja diretamente ligada a ele, ou seja, mesmo alguma situação que não envolva diretamente o governo, mas assim aos cidadãos, sei lá, vou chutar aqui, a lei do aborto, é proibido fumar no trem, sei lá, qualquer coisa que eles não concordem, o governo vai lá e diz assim, olha só, a decisão da Suprema Corte não valeu, vale o que eu quero, governo. Aquele Netanyahu, acho que é assim que fala o nome dele, Benjamin Netanyahu, acho que é assim. Aí houve protestos fortíssimos, milhares de pessoas nas ruas, de Tel Aviv, de Jerusalém e em outra cidade dessas maiores, que eu esqueci agora o nome, e aí até o governo tinha dado uma sinalizada, que então tá, vamos conversar, nada. Passaram o rolo agora, semana passada, e de novo há manifestações com milhares de pessoas nestas cidades, no país todo, mas basicamente nessas cidades que são as mais importantes. É isso. Aí tem gente achando que as manifestações serão capazes de derrubar a lei. Mas o fato é, neste momento a lei está lá, está em vigor. E aí, o Maduro tem, vamos dizer assim, a Suprema Corte sob seu controle. É ruim, péssimo. Mas Israel é pior. Independente, chegar à conclusão que não precisa ter sob controle. Basta dizer o seguinte, se eu não quiser, nada que eles decidam vai valer. É muito pior, percebe? Que aí, literalmente, pode acabar com a Suprema Corte, não serve para nada. Literalmente não serve para nada. Na Venezuela serve um pouquinho ainda, sei lá. Mas é isso. Aí é bom, né? É bom quando a gente fala assim, não, que é Venezuela e tal. Ih, não foi na Venezuela, foi em Israel. Tem casos que... detalhe, eu li hoje de novo. A história do Rio, lá nos Estados Unidos, com Texas, com o México. Além, no Rio, botaram umas bombonas gigantes, grandes, uma do lado da outra, que impede, assim, no meio do rio, fazendo um cordão com essas bombonas, e arame farpado. Já teve uma grávida que
estava tentando atravessar o rio, que perdeu o bebê, porque se cortou toda, se embrenhou toda no arame farpado. E sim, anteontem, se eu não me engano, eu disse assim, não sei se já estão jogando. Sim, já há registros de crianças e bebês que foram devolvidos ao rio, jogados, literalmente jogados no rio, para não entrarem nos Estados Unidos. Pois é, né? Pois é. Interlocutores do governador do Rio, Cláudio Castro, dizem que ele está absolutamente constrangido com os avanços da Polícia Federal no caso Marielle. Segundo eles, esses interlocutores, o Cláudio Castro considera que ficou clara a falta de ação da Polícia Civil Estadual na apuração do crime desde 5 anos. Tem 5 anos que ela foi morta. E o Anderson Gomes, sim, eu confirmei, é Gomes mesmo o sobrenome dele. Tá difícil aqui, galera. Garganta. Então, eu quero acrescentar mais um item na lista de reivindicações do que falta ainda esclarecer. 1. Falta saber os mandantes, quem foram os mandantes do crime. 2, que eu já vinha falando aqui, saber a motivação. Por que quiseram matar a Marielle? Não foi simplesmente porque ela era preta, porque era lésbica, porque era militante do PSOL. Não é só por isso, tem mais coisa e é preciso saber. Agora, eu quero acrescentar mais um. Precisa também descobrir os nomes, mesmo, provavelmente, inclusive, ligados às forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, que protegeram os criminosos. Porque tem isso também. Teve uma rede de proteção. Está claro isso. E isso precisa ser investigado, descoberto, e esses caras têm que ser punidos também, porque estão contribuindo para um crime, certo? Agora aqui também tem uma que mostra bem no que estávamos metidos. No dia 29 de outubro de 2019, a Rede Globo fez uma entrevista, uma matéria, com o porteiro do prédio Vivendas da Barra, lá o condomínio de casas, onde moravam, tá lá a casa, mas ele não tá morando lá, tá em Brasília, já falei isso aqui. O Jair Bolsonaro, numa casa, e aliás, tem um mapa muito interessante que mostra as duas casas, como elas eram próximas. Tem a casa do Bolsonaro, tem duas ou três no máximo, e tem a casa do tal do Rony Lessa, que é o cara que apertou o gatilho da submetralhadora. E no dia do assassinato, antes de acontecer, chega esse que agora delatou, o Elcio Queiroz. Chega para ir no condomínio, em tese, para ir na casa do Rony Lessa. Só que aí, na época da investigação, chegou à conclusão, acho que o Rony Lessa não estava em casa, ou não estava atendendo, ou estava com o interfone quebrado, uma história dessa. E aí perguntaram, mas então quem foi que autorizou? Perguntaram para o porteiro, polícia, perguntou para o porteiro. E ele respondeu, foi o seu Jair. Ele mandou ligar, já que não estava conseguindo falar com a casa do Rony Lessa, ele mandou ligar para a casa 58, que é a casa do Jair Bolsonaro. E o porteiro disse isso, eu não sei se ele está mentindo ou não, se ele mentiu ou não, mas ele disse isso, quem autorizou foi o seu Jair. O cara ligou, tá aqui o Elcio Queiroz querendo ir lá na casa. Não, pode entrar, tipo assim, eu conheço, pode entrar, tranquilo, gente boa. Muito bem. A Globo fez essa matéria no dia 29 de outubro de 2019, mais de um ano e meio depois da morte da Marielle. Né? As coisas, as investigações rolando. O Bolsonaro estava numa viagem para o exterior, na Arábia, não me lembro. Ele estava numa viagem no exterior. E aí, rapidamente, a Bandeirantes, a Rede Bandeirantes e o SBT
organizaram uma entrevista com ele no dia seguinte, dia 30 de outubro de 2019, para ele dar sua versão. Só que até aí, perfeito, trabalho jornalístico. Bolsonaro, o cara disse isso, o que você tem a dizer? Mas não, agora surgiram vídeos, esses vídeos que o pessoal faz, né? O cara faz a entrevista e alguém filma também quem está fazendo a entrevista, né? Então tem o vídeo do vídeo, né? E aí, agora estão vindo à tona, vamos lá, deixa eu pegar aqui os nomes direitinho. Na Bandeirantes, foi o jornalista Caian Messina. E no SBT foi a jornalista Patrícia Vasconcelos. Eles simplesmente, o Caian, esse vídeo eu vi, está fartamente aí nas redes sociais. Esse Caian, ele chega a dizer o seguinte: presidente, fique tranquilo, o senhor está entre amigos, a casa é sua. Eu e o operador de câmera votamos no senhor. E aí o cara ajeita o microfone do Bolsonaro, o cara orienta o Bolsonaro, não, vamos por aqui, vamos por ali. Há perguntas e respostas que foram gravadas mais de uma vez, porque assim, não ficou muito bom. É difícil alguma coisa ficar boa com o Bolsonaro, né? Mas até que chegaram a uma conclusão de que depois de não sei quantas, tal ficou boa. Uma vergonha. E a Patrícia Vasconcelos fez a mesma coisa pelo SBT. Além de tudo isso, o Bolsonaro pergunta, isso, a do Caian dá para ver isso bem. O Bolsonaro pergunta: eu posso meter o pau na Globo? E o cara, claro, o microfone é seu, fale o que você quiser falar. Então, assim, entrevistas absolutamente combinadas, entrevistas bem parecido com o Sérgio Moro, né, lá na Lava Jato. Bom, enfim, não vou nem me esticar aqui, porque é essa nojeira aqui, né? Mas falando em Sérgio Moro, o Sérgio Moro nessa época, gente, era ministro da Justiça do Bolsonaro. As pessoas esquecem, eu tinha esquecido, eu não estou cobrando isso de ninguém, mas eu falo assim, os investigadores com certeza tem isso na cabeça, a imprensa tinha que ter isso na cabeça, tinha que estar batendo muito mais, não está batendo. O Moro era ministro da Justiça do Bolsonaro. Com essa história toda, a Polícia Federal entrando e tal, entrando do jeito deles, né? Nessa história toda, vocês sabem o que o Moro fez? O Moro coagiu o porteiro. O Moro disse: olha, você vai se dar mal. Você não pode falar isso, você vai se dar mal. O ministro da Justiça coagiu um porteiro de um condomínio de casas na Barra da Tijuca. O porteiro que fez recuou. Disse: ah, não, eu acho que eu ouvi mal, eu acho que não foi bem isso que eu ouvi e tal. Recuou e sumiu, pediu demissão e sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Não se sabe, pelo menos não está sendo divulgado nada, não se sabe se esse cara ainda existe, se esse cara está vivo, aonde ele está. Essa foi a função do Moro nessa história aqui. É bem a cara, não é? Tudo não fecha com tudo. Uma entrevista combinada, a entrevista, eu imagino que o Moro não tenha tido participação nisso. Mas que isso saiu em toda a imprensa, que ele coagiu o porteiro, e o porteiro recuou, e o porteiro pediu demissão, e o porteiro sumiu. Isso sim. Eu diria que isso deveria ser prioridade máxima da Polícia Federal e da imprensa investigativa, que nesse país praticamente acabou. Mas ainda tem alguns remanescentes, jornalistas remanescentes, que são desse tipo de investigar, buscar aquela informação que ninguém vai buscar, e esses caras, quando querem e podem, porque às vezes não tem grana, se eles não tiverem empregados num grande veículo de comunicação, não conseguem, porque isso demanda grana, muita grana. Eu acho que essa tinha que ser a prioridade, saber se o cara está vivo e achar esse cara e pegar o depoimento dele agora sem nenhum tipo de pressão para ver o que ele vai dizer. É isso aí, gente. Até amanhã.